Alô, tudo bem? Aqui foi a Campus de hoje, mais um episódio trazendo para vocês um pouco mais sobre o dialeto dos anões. Já falei um pouco sobre o dialeto dos dragões, no caso especificamente de Dungeons and Dragons. E hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre o dos anões. Eu quero trazer um negócio interessante aqui para vocês, já começando aqui certinho com algumas coisas importantes. Quando a gente faz esse tipo de análise, é interessante imaginar que existem diversos elementos que compõem uma parte escrita. No caso, se ela é uma linguagem mais alfabética, se ela é uma coisa mais silábica, qual que é a estrutura, quais são as composições de gramática, quais são as ordens de glifos, quais são os materiais que são utilizados para escrever, quais são os materiais que são utilizados onde é escrito a coisa. Então é interessante a gente avaliar esse tipo de ideias e fatores importantes, porque quando você vai constituir o formato da sua glifo, o formato da sua letra, ela tem que estar referenciada em cima de alguma coisa, seja o material, seja a cultura, seja o que for. Então vamos conversar um pouquinho mais e a gente vai trabalhando umas coisas interessantes. E no caso aqui você percebe, como pode ver, aqui é letra A, aqui é letra B, aqui é letra C, aqui é letra D. E obviamente é algo alfabético, igual dos dragões, e já trazendo aqui para vocês o dos elfos e Dungeons and Dragons também é alfabético, porque a ideia é você conseguir fazer a transcrição direta de, no caso, a língua americana, para conseguir fazer algo mais interessante e seja meio que fácil a tradução. Porque se você for criar um alfabeto novo ou simplesmente criar alguns glifos para alguns sons específicos, pode gerar algum certo tipo de complicação. E como Dungeons and Dragons é um jogo onde não tem muito foco em cima da comunicação interracial, não é interessante para eles criar algo assim tão difícil, porque também não é algo como, por exemplo, um VDT ou, no caso, um jogo online, onde você consegue trazer atores ou dubladores ou até mesmo linguistas para conseguir fazer essa transcrição fonética de um ponto a outro. Então, você percebe que é algo realmente mais simplificado. Mas o que é interessante aqui é que você percebe que, primeiramente, todos os glifos possuem basicamente o mesmo tamanho e a mesma posição. Ou seja, se a gente pega aqui o A ou se a gente pega o B, ambos se encontram no mesmo tamanho. No caso, eu não fiz o meu tamanho, mas você percebe quando tem aqui uma linha que traz a separação, você percebe que temos aqui, e obviamente nós temos aqui de novo pegando a mesma linha. Você percebe que existe essa ideia de que tem a mesma coisa. Mas por que raios é interessante isso comparado com outros? Como eu já falei para vocês no episódio passado sobre a língua dos dragões, quando a gente pega, por exemplo, aqui Rafael, dentro de uma maneira tradicional, a gente tem, no caso, três grandes tamanhos. Nós temos a linha aqui, nós temos a linha aqui e nós temos a linha aqui. No caso, quando a gente fala sobre a grafia, principalmente na letra cursiva, tem tanto para cima quanto para baixo, mas sempre se mantém dentro dessas duas linhas aqui embaixo, onde temos a linha máxima embaixo e aqui mais. Qual que é a grande diferença entre a existência ou não disso? Principalmente o formato do glifo e onde é feito isso. Como vocês podem perceber, todos os glifos que é trazido dentro da língua dos anões parecem ser algo diretamente esculpido em pedra, ou pelo menos em alguma superfície rígida. E o interessante disso é porque você percebe que provavelmente a ferramenta utilizada ela tem mais ou menos esse formato, onde a galera vai e bate nessa parte daqui, como se estivesse realmente esculpindo. E tanto você percebe que, se a gente pega, por exemplo, o H, tem a parte em cima e vai batendo, fazendo essa ideia. Tanto que você percebe que no G, no F, e até mesmo no próprio E, existe um direcionamento da escrita de cima para baixo, e você também percebe que algumas letras elas são escritas da direita para a esquerda e outras da esquerda para a direita. A grande complicação disso é que você percebe que
existe uma necessidade de uma escritura ambidestra. Por quê? Quando a gente fala sobre uma escrita com a mão, no caso a mão esquerda, usando como apoio e a mão direita batendo, fazer um movimento contrário gera uma fricção diferente e um formato de escrita diferente. No caso, quando a gente pega, por exemplo, aqui a letra H, existe a de cima para baixo, que você vai quebrando, fazendo toda essa ideia aqui. E você percebe que existe uma outra ferramenta que você bate aqui. No caso, a gente pode até considerar que existe duas formas de escrever. A escrita tanto com uma letra mais grosseira quanto uma letra um pouco mais delicada. Mas eu vejo, por exemplo, que a ferramenta usada para a escritura disso deve ser mais ou menos algo mais ou menos assim. Onde a gente tem aqui algo para fazer e bater o martelo aqui, e um outro menorzinho, onde você bate o martelo aqui e aqui. Isso é apenas uma especulação observando unicamente o formato da letra. Onde você pega a parte mais grossa, no caso aqui, por exemplo, do J, e você faz a batida aqui, e você vira e bate. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma escrita, no caso, dessa forma, batendo assim, normalmente é uma escrita que se escreve da direita para a esquerda. Por quê? Você escrever nessa direção, fazendo esse movimento assim, é um pouco complicado. A não ser que você seja canhoto, aí ok. Aí você vai batendo e ok, perfeito. Por isso que eu sinto que a escrita dos anões é uma escrita ambidestra. Porque permite com que você tenha uma força, ou no caso, um direcionamento um pouco mais fluido, tanto para um lado quanto para o outro. Quando você percebe aqui, por exemplo, na letra E. Escrever assim seria algo extremamente desconfortável. Ah, claro, pode ser que realmente seja, mas se você imaginar que os anões são criaturas que têm como principal característica, no caso, estereotipada, de ser grandes escultores, ou no caso, pessoas que trabalham muito com a arte em cima da pedra, ter uma escrita que priorize o ambidestro faz todo sentido para a cultura dos próprios anões. Porque se você não tem nem a capacidade ambidéstrica de escrever nas duas direções, você está a par da sociedade. Ou simplesmente, se você é um destro, precisa forçar a escrita para a esquerda, e se você é um canhoto, forçar a escrita para a direita. Se você já é um ambidestro, faz com que aconteça essa possibilidade. E o interessante é que isso pode até considerar que pessoas que nascem ambidestras são pessoas que talvez tenham uma escolaridade maior, ou maiores oportunidades, principalmente de escrivão, ou essa parte um pouco mais, no caso, acadêmica, devido à capacidade de escrever muito rápido nas ambas direções. E isso é muito legal porque mostra uma caracterização cultural, simplesmente na avaliação da letra, simplesmente na avaliação dos glifos. E o interessante é que, considerando essas duas ideias, a gente tem também a conformação da própria ferramenta que se escreve. No caso, a gente pega, por exemplo, uma caneta, ela tem esse formato, no caso, até hoje em dia, um pouco mais triangular, porque tem esse conforto. Tanto que hoje existem canetas para canhotos, onde a ponta da caneta ela é levemente curvada para você conseguir escrever e ainda conseguir ler. Quando você escreve, você, no caso destro, escreve, você vai escrevendo e as letras vão aparecendo aqui. No caso que você é canhoto, você vai escrevendo e as letras vão sumindo, porque a nossa escrita é da esquerda para a direita. Então você percebe que, ao ter essa leve movimentação da ponta da caneta, do lápis específico para canhotos, você consegue escrever numa angulação, permitindo que a letra seja visível e também não borre, caso você tenha uma hiperidrose, como por acaso eu tenho. Então eu achei isso bem legal, porque mesmo que possa gerar um desconforto ou até mesmo um erro para aqueles que estão querendo desenvolver a sua Conlang, mas se a ideia é sempre a escrita ser
da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, meio que não faz sentido essa análise. Mas considerando que o genius loci dos próprios anões estão diretamente relacionados a essa parte mais artística em cima da pedra, faz todo sentido esse tipo de construção, todo esse tipo de glifo mais formado. Então é interessante principalmente porque, se você for avaliar aqui algumas letras, nós temos no caso a letra A, onde parece ser primeiro indo para a esquerda e depois indo para a direita. No caso da letra B, eu consideraria algo que seja de baixo para cima e depois lateralmente. Rafa, por que não em cima? Porque eu acho que ficaria um pouco mais visualmente fácil de se escrever quando você tem essa ideia de empurrar até um ponto, no caso, empurrar até aqui, e depois passar o outro em cima. Também você percebe que algumas palavras, no caso, principalmente aqui a B, a C, a F, elas têm essa leve curvinha aqui que mostra provavelmente a delicadeza do próprio ferramentário menor. Aqui também. Então você vê que as linhas que são menores são provavelmente esse ferramentário um pouco menor. Mas, Rafa, eu poderia muito bem pegar a parte, no caso dessa maior, e bater de lado. Até faria sentido. Mas você percebe que a ferramenta ela teria que ter uma certa calibração um pouco mais, muito específica para gerar esse tipo de conformação. Então é mais fácil aceitar que tem essas duas pontas, como esse X que está desenhado aí na imagem. E o interessante é que quando você percebe essa ideia muito mais pontiaguda, também além de conformar a ideia da própria ferramentagem com o material que é escrito, também faz sentido em cima da própria robusteza e agressividade dos anões. Não significa que os anões são extremamente agressivos, mas a letra com muita ponta, ela gera uma agressividade pontual. Ou seja, tudo aquilo que tem ponta, dentes, garras, chifres, trazem um sentimento mais bélico, traz um sentimento mais ofensivo. E os anões também têm essa ideia, por também serem muito bélicos, serem muito beligerantes. Por isso faz com que a escrita também reflita. Porque, sendo artesãos muito poderosos, muito eficientes, poderiam muito bem construir ferramentas que gerassem um alfabeto bem mais delicado, tirando letras mais delicadas. Mas eles decidiram manter a origem mais selvagem, ou no caso mais grosseira, com letras mais pontiagudas perante a pedra. Então você percebe que toda uma questão social e comportamental também é refletido em cima dessas letras. E isso é o mais legal quando a gente fala principalmente sobre essa questão de ter essa constituição social. Porque a fala, a escrita, a sonorização, a verbalização, a expressão, tudo isso está diretamente ligado à essência, está ligado ao genius loci, está ligado a diversos outros elementos que têm essa conformação mais interessante. No caso, eu não peguei no documento onde tinha os números, porque ia ficar um pouco meio poluído nas ideias, então a gente focar mais na letra em si. E o que é interessante também aqui, principalmente em alguns glifos? Porque geram um certo nível de comparação. E esse nível de comparação pode nos gerar algumas ideias diferentes. Vamos lá. Aqui nós temos algo que parece a letra T. Aqui o que parece a letra mais, né? No caso o símbolo mais da matemática. Aqui você percebe que nós temos símbolos que parecem o π. Novamente aqui pegando que parece o π. Aqui nós temos um 4 invertido, nós temos um V, nós temos um L, nós temos um I, nós temos um S, nós temos um P, nós temos aqui o 4, um outro formato. Aqui nós temos o 1. E o que é interessante nisso quando a gente tem essas comparações? É legal porque
Quando a gente fala sobre as relações sociais entre povos, podem gerar uma certa conformação, ou no caso, uma certa união, que gera uma influência de globalização entre coisas. Por exemplo, o mais clássico que a gente pode pegar é o dialeto japonês, onde nós temos o hiragana, nós temos o katakana, nós temos o kanji. Nós temos o hiragana como a escrita silábica do japonês. Nós temos o katakana, que é a língua silábica do japonês, que tenta verbalizar um pouco palavras que estão fora do japonês. E nós temos os kanjis, que têm essa sua origem mais chinesa. Então você percebe que o japonês, ele tem dentro da sua ideia social linguística, não foneticamente falando, apesar de que foneticamente o katakana ele brinca um pouco com uma sonorização um pouco estrangeirada, mas você percebe que a parte escrita existem 3 diferentes alfabetos, no caso no alfabeto silábico no katakana e o hiragana, e um alfabeto mais de ideograma em cima dos kanjis, que tem uma função específica para cada uma das coisas, onde os kanjis muitas vezes trazem ideias maiores e mais complexas. Claro que existe a sua reescrita em, né, katakana ou hiragana, dependendo do jeito que for. Normalmente é o hiragana mesmo. Então tem o kanji, o símbolo em cima, e normalmente eles colocam em cima ou embaixo, entre parênteses, a sua forma de hiragana de escrita. Então você percebe que pode sim existir uma certa globalização dos anões com os humanos, e essa aproximação gerou uma identificação de símbolos. Não estou falando que no caso veio os anões primeiro, os humanos primeiro, mas você pode ter uma certa unificação dentre um, dentre outro, ou até mesmo uma segregação de espécie propriamente dito, que faz com que tenha uma semelhança intrínseca no próprio lóbulo frontal ou outro dentro relacionado à comunicação escrita, que faz com que gere alguns padrões de reconhecimento mais favorável. Por exemplo, a gente percebe que aqui o I corresponde a um 1. Nós sabemos que dentro da linguagem do grego-romano, o 1 corresponde ao I. Então, será que não existe a mesma proporção de ideia de que o 1 veio, no caso do anão, onde tem essa proposta de fazer o 1, e depois eles perceberam que existia essa correlação, e no final, para ter uma separação, esse virasse o I e esse virasse o não, para separar os dois. Porque, isso é I ou isso é 1? É muito parecido a grafia. Então vamos fazer o seguinte, para separar, a gente separa esse como I, esse como 1. Da mesma forma que a gente, por exemplo, o H, ele pode ter, por exemplo, o som. Da mesma forma que a palavra no inglês, a gente pega aqui o W, que é you. E no caso, a gente pode simplesmente pegar o próprio Y. Né? Aqui you e aqui Y. Então você percebe que existe tanto uma letra que tem um som que representa a ideia de, no caso, você, e na ideia de, no caso, o porquê. Né? Então, a gente pode considerar que, por exemplo, a sonoridade do H tem uma sonoridade muito próxima ao som da palavra mais, ou soma, ou sum, ou qualquer outra coisa. E esse som falou assim, qual que é o som representado da soma? Esse. Então vamos considerar que esse seja o som, porque com a nossa referência anã, seja por colonização, seja por comércio, seja por qualquer motivo que seja uma globalização e uma unificação dessas culturas, permitiu que gerasse isso. Então achei bem legal porque você pode criar uma certa globalização ou até mesmo uma linha histórica entre duas culturas simplesmente por comparação de glifos. Obviamente, estou falando dentro do D&D. No caso, existe a língua comum, que os glifos é um pouco diferente, mas você pode usar como princípio essa comparação. Da mesma forma que a gente tem as partes invertidas do próprio glifo. Da mesma forma que nós temos
tanto o M e o W, ou o N, que é um M, no caso, sem uma perna, ou o Q, que é um O com mais um detalhezinho, ou no caso X, que é um Y com uma perna, ou no caso Y, ou X sem uma perna. Então existe, às vezes, uma conformação dentro da evolução do glifo. Tem um videozinho que depois eu vou trazer para vocês falando sobre a evolução da letra A que eu recebi de um colega, eu já tinha visto, mas depois eu separei para a gente poder ver um pouco mais com calma, que da letra A originou-se da cabeça de um búfalo, da cabeça de um boi, que foi virando e perdendo detalhes, e ganhando detalhes, e virando, e espelhando e tudo mais, até que se tornou a letra A que nós temos. Então é interessante porque você pode perceber uma certa evolução linguística temporal. Porque você pode considerar, por exemplo, que o anão seja um pré-comum, no caso que a gente chama de linguagem dos humanos é o comum. Mas um anão pode ser, por exemplo, uma língua pré-comum, ou uma língua que deu a raiz, da mesma forma que o latim deu a origem a diversas outras, o anão pode ter dado origem para diversas outras em comum, ou no caso, alguns dialetos humanos, ou alguns dialetos anões podem meio que compartilhar sons, pode compartilhar fonemas, ideias escritas, ou até mesmo a proposta de que um grupo de anões colonizou os humanos ou vice-versa. Então você percebe que essa evolução e essa iteração que existe dentro da linguagem permite toda uma evolução linguística. E isso que é interessante quando a gente fala sobre conlangas, principalmente, para gerar certos tipos de construções. Ah, mas Rafa, por que eu faria isso, por exemplo, para um RPG? Você pode criar dentro de um background ou até mesmo dentro do seu iceberg cultural algumas relações históricas de preconceito, simplesmente trazendo essa proposta. Ou no caso, se você é fã de linguística e você quer trazer um pouco mais disso para sua campanha, permitir que o seu jogador tenha uma rolagem mais X ou Y, com uma facilidade tal, com uma dificuldade Y, devido a entender essas conformidades, da mesma forma que com um pouco de esforço e um pouco de boa vontade, um brasileiro consegue conversar com o italiano devido a algumas palavras muito próximas de um de outro. Tanto que quando eu fui estudar inglês na Irlanda, a minha professora era italiana e quando a gente não conseguia dizer a palavra, ela perguntava pra gente, fala em português bem devagar a palavra e uma frase para ver se eu consigo entender qual é a palavra que você quer. Por quê? Porque existe essa familiaridade sonora e não impede também de ter essa familiaridade escrita. Isso que é muito legal, porque simplesmente avaliando e olhando essas letras, a gente pode, no caso, considerar evolução histórica, evolução bélica, genius loci, formato, comunicação, material, composição, sociedade, cultura, até mesmo sistemas tecnológicos, sistemas mágicos, porque você percebe que isso lembra muito a ideia rúnica, no caso, o formato das letras parece muito as ideias rúnicas nórdicas. Será então que os anões vieram do norte, ou foram para o norte, ou os humanos que são do norte têm essa aproximação? Ou no caso, pelo fato de ter uma língua única mais próxima aos deuses, talvez esses anões fossem essas divindades antigas, ou os poderes dos anões, ou simplesmente os anões ensinaram aqueles humanos que chegaram ao norte a sua linguagem, teve essa sua adaptação devido a talvez limitantes ou ferramentícios ou o que seja. Então você pode criar toda uma linha do tempo que é justificada simplesmente pela evolução da linguagem, dos glifos e toda essa relação. Então eu achei muito legal essa ideia, apesar de que, novamente, em Dungeons and Dragons, principalmente D&D 1, foi meio que jogado um pouco de lado essa parte mais linguística. É interessante você ver que sim, tem diversos materiais que podem trazer alguns certos tipos, e se você gosta desse tipo de conteúdo, faz com que você entenda muito mais as relações e crie conexões muito mais interessantes. E é isso que eu acho muito incrível, principalmente quando a gente fala sobre construções de glifos. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre os glifos dos anões. Espero que vocês tenham gostado. Se chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e gostam desse tipo de conteúdo que eu posso trazer. Ainda tem um pouco falando sobre o dialeto dos elfos e o comum, no caso, dos humanos. Isso, os elfos de Dungeons and Dragons, não os elfos do Senhor dos Anéis, que são outros 500,
E se vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu falo um pouco mais e reflito um pouco sobre essas ideias, tanto da glifo, das escritas, com informações, palavras, a gente traz mais coisas. Até prometo para vocês, se vocês quiserem, eu estudo bastante para fazer um episódio mais voltado, por exemplo, à língua élfica de Tolkien, mas a galera tem que curtir e a galera tem que comentar dizendo o que quer para eu poder ter esse esforço de estudar o élfico e trazer para vocês um conteúdo um pouco mais interessante e mais profundo. Use muito suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!